Encontro de hoje, nós vamos estar analisando um pouco da obra Casagrande Senzala, né, do Gilberto Freire. A obra Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, por exemplo, o primeiro capítulo é o capítulo que se denomina Características Gerais da Colonização Portuguesa do Brasil, Formação de uma Sociedade Agrária Escravocrata e híbrido. E antes de eu abordar um pouco da obra desse autor, né, que viveu entre 1900 e 1987 e nasceu em Recife, né, Pernambuco, estudou nos Estados Unidos. Por conta de seus estudos, teve forte influência de um antropólogo chamado de Franz Boas, foi orientador dele no pós-graduação, e Franz Boas ele faz uma diferença entre o que seja raça, seja aquilo que é caracterizado por aspectos físicos semelhantes, espaços geográficos comuns, ou que seja cultura, enquanto um conjunto de costumes, hábitos, crenças vai distinguir o que é raça e cultura. E ele vai então receber essa forte influência de Franz Boas, de alguma forma refletido na obra Casagrande Senzala, e na própria obra Casagrande Senzala, em um determinado momento, no capítulo primeiro, ele faz uma crítica ao Oliveira Viana, na página 11. Sim, o professor Oliveira Viana, desprezando com extrema parcialidade depoimento, e aí ele segue. Por que ele está criticando o Oliveira Viana? Porque, em verdade, o Oliveira Viana ele não faz essa distinção entre raça e cultura. E, em verdade, o próprio Oliveira Viana, ele vai partir de uma concepção que as diferentes raças humanas estariam em estágios distintos em escala evolutiva e, portanto, haviam raças mais evoluídas e isso levou a uma defesa do embranquecimento do nosso país. Foi um dos argumentos utilizados para a imigração europeia vir ao Brasil, né? Ou seja, o financiamento do processo de imigração europeia foi fundamentado na necessidade de embranquecimento da nação, né? Porque, em verdade, se subestima em Oliveira Viana a presença e a contribuição do negro, do índio e do mestiço, né, na formação do Brasil. Isso fortalece aquela ideia de índios e negros serem indolentes, ou seja, preguiçosos, indiferentes, aquela ideia de malemolência, ou seja, da indisposição, da malandragem, que a gente vê ainda refletida até hoje, né? Inclusive numa fala proferida pelo atual vice-presidente da República, que o Brasil tem que se livrar dessa herança indígena e dos negros em razão de serem indolentes e malevolentes. Então, o Gilberto Freire ele vai se contrapor a essa ideia de Oliveira Viana e ele vai, na realidade, destacar como traço cultural central da sociedade brasileira e um traço positivo, né, não, portanto, negativo, é a miscigenação. Afinal de contas, Gilberto Freire diz assim que todo brasileiro traz na alma, no corpo, a sombra do indígena ou do negro, né? Mais ou menos assim, destacar essa contribuição dessa miscigenação. Autores criticam Gilberto Freire, dizendo que ele cria uma visão mítica do processo brasileiro, como se não houvesse no país preconceito em relação ao aspecto da nossa aula de hoje. Para o interesse da nossa aula de hoje, eu vou estar aqui destacando algumas partes desse capítulo primeiro da Casagrande Senzala,
como falei, traça as características gerais da colonização portuguesa do Brasil e a formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. E ele já vai começar, né, dizendo o seguinte, que a sociedade que formou aqui é uma sociedade agrária, pura, né? Escravocrata na técnica de exploração econômica e híbrida de índio e mais tarde de negros na composição. Ou seja, aqui ele está trazendo de uma forma veemente algumas características importantes da nossa sociedade colonial. Ou seja, é uma sociedade fundamentalmente agrária, e aqui cabe lembrar que o agrarismo no nosso país predominou de uma forma exclusiva durante mais de 4 séculos. Afinal de contas, só a partir de 1930 que se começa um processo de transição para uma sociedade urbana industrial. Esse processo ele só vai ser consolidado a partir dos anos 1960. Portanto, né, esse agrarismo que prevaleceu de forma única durante 4 séculos, ele certamente vai deixar um conjunto de heranças, seja ele na estrutura fundiária ou na cultura. Se nós pensarmos em termos do passado, você vai ter hoje, por exemplo, 1% dos donos da terra são proprietários de 50% das terras do nosso país. Portanto, há uma forte concentração fundiária. Evidentemente que essa forte concentração fundiária se deve ao fato de que aqui, diferentemente da Europa, na Europa se fez reforma agrária após o período do modo de produção feudal. E aqui não se chegou a fazer ou se concluir um processo efetivo de reforma agrária. Então, todo aquele processo de grandes propriedades rurais, monocultora na base da cana-de-açúcar. Depois, nós tivemos uma outra fase econômica, que é a fase do ouro, na região sudeste, em Minas, principalmente, e posteriormente do café, na região sudeste. Todo esse agrarismo que a gente percebe, ele é baseado nessa grande propriedade monocultora. Como eu falei há pouco, diante da falta de uma reforma agrária, ou seja, distribuição da terra, portanto, é uma medida eminentemente capitalista, né, porque vai disponibilizar meios de produção a pessoas, e isso é uma característica da sociedade capitalista, e por isso que foi feita na Europa Ocidental, né? Então, você vê que essa estrutura dessa sociedade agrária, ela se mantém. E essa questão do trabalho escravocrata, né? E aqui, principalmente, ele indica uma desvalorização do trabalho. E essa desvalorização do trabalho, ela é principalmente aquele trabalho que exige esforço físico. Quem trabalhava, fundamentalmente, eram os escravos, e principalmente escravos trazidos da África e alguns escravos também indígenas. Lembrando que a escravidão não era apenas um trabalho forçado, penoso, mas também era o uso como escravas sexuais também, né? E aqui é importante destacar, como diz o Gilberto Freire, o português, né, ele tem uma predisposição para uma colonização híbrida, né? Ou seja, por quê? Porque ele considera, né, nos seus estudos, de que os portugueses são um povo indefinido entre a Europa
e a África. Então, o fato de ser um povo indefinido, né? Ou seja, ele destaca, assim, a indecisão étnica e cultural entre a Europa e a África, né? Então, você vai ter aí uma mistura, né, de vícios, virtudes, hábitos, aspirações, enfim, de uma série de questões que vão moldar o caráter do português, dando aquilo que Gilberto Freire chama de vago e impreciso. Há uma mistura de questões que são, inclusive, consideradas por muitos como antagônicos, ou seja, a cultura europeia e africana, a religião católica e maometana. Então, essas questões fazem com que o português, digamos assim, seja visto como um sujeito possível, indeciso, que contempla um dualismo de cultura e de raça. É por isso que ele vai destacar que nenhum povo colonizador exerceu ou sequer igualou nesse ponto aos portugueses em termos de miscibilidade, ou seja, desta mistura. Então, isso é bem importante. Isso, na visão dele, vai permitir essa convivência entre o português, o escravo negro africano, o indígena, o escravo indígena, né? Essa miscibilidade. E que para ele é uma questão positiva, como referi anteriormente. E exatamente por essa também característica do português, ele se aclimata, né, ao próprio clima que nós temos, e é um sujeito também que não se fixa muito a um local, ele tem disposição ao que ele chama de mobilidade, né? Forma, até hoje, é trazido, né, para nós essa visão bastante mítica de que somos um povo cordial, um povo sem preconceitos, e que é a crítica feita, né, ao Gilberto Freire nessa obra. O colonizador português foi o primeiro que deixou de apenas extrair riqueza mineral e também passou a desenvolver aqui algumas atividades econômicas, e aqui cabe lembrar, isso foi uma iniciativa privada, não foi uma iniciativa, né, do Estado. E essa atividade econômica foi um tipo de colonização, portanto, caracterizada pela sua base agrícola. Mas um outro aspecto é que esse colonizador vinculado à terra, à produção para o mercado externo, a partir de monocultoras, né, se organiza socialmente numa sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? É uma sociedade na qual o homem é que decide, que define, né, aquela ideia do homem ou cabeça do casal, e que contribui, sobretudo, para que nós tenhamos uma sociedade bastante machista, e que ainda hoje se faz perceber nos dados de crescimento do feminicídio, na jornada de trabalho mais extensa, ou dupla, ou tripla jornada de trabalho da mulher, que além de trabalhar numa atividade econômica fora de casa, tem que fazer principalmente o trabalho doméstico. Isso também se manifesta na diferença salarial
né? No nosso país, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio ainda aponta a existência dessa diferença, e as últimas dados indicam que se encontra estagnado essa diminuição dessa diferença, né, de salário entre o homem e a mulher. E certamente isso é uma herança desse patriarcalismo, desta sociedade. E esse colonizador que vem para cá, ele não tem, conforme o próprio livro aponta, né, esses grandes proprietários rurais que vão se tornar aqui, nenhum gosto pela cultura, né? Não era nenhum tipo de preocupação deles os aspectos culturais. Segundo aqui Gilberto Freire, não trazem para o Brasil nem separatismos políticos, né? Ou seja, nós somos um país que conseguimos manter a nossa unidade territorial, manter uma unidade linguística, né? Vocês podem pensar assim, unidade linguística. Ora, se você pegar o Canadá existem duas línguas oficiais, por exemplo, questões importantes, né? Essa ideia separatista, né, que está muito presente nos ingleses que colonizaram os Estados Unidos da América, divergências religiosas. A gente fala até em sincretismo religioso. Alguma questão que vocês queiram comentar, que vocês queiram perguntar? Professor, Vale. como o senhor está falando que o 1% dos donos de terras concentram 50% das terras cultiváveis do país, né? Hoje. Sim, Isso, hoje, né? isso, Se percebe que eles têm um acúmulo de riqueza muito grande, né? isso. E vem vendo isso e vendo a história do Brasil, vem desde da época escravocrata, né? Do país, Exatamente. quando no Brasil colônia. E quando se considerarmos o volume de dinheiro hoje que nós temos, o 1% mais rico possui uma reserva acumulada que 90% dos mais pobres, né? E isso é um absurdo. É, é uma sociedade muito desigual. É claro que na nossa região, viu, Tainá, muitas vezes as pessoas não percebem essa realidade, porque aqui o processo foi um pouco diferente, né? Claro, claro. Nós tivemos aqui um processo de colonização, né, baseado no imigrante europeu, né? Sim, Lembrando que só 6% dos italianos que vieram para o Brasil vieram para a região sul, ou seja, sim, foram colonos. O resto foi para a região sudeste. E na região sudeste, basicamente, foram ocupar o espaço do trabalho escravo. Só pegar um exemplo, a imigração foi em 1875 dos italianos e a abolição foi em 1888, mas antes disso já tinha a proibição a trazer escravos, né? Então, o que que se fez? Esses europeus na região sudeste, eles vão ocupar o espaço que antes era ocupado pelos escravos. Qual é o destino dos escravos? A periferia das cidades, né? O desemprego, eles não foram incluídos. Bom, esse processo aqui na nossa região, ela se deu diferente, ela se deu através de uma colonização. Então, o colono, ele recebeu um lote e um auxílio do governo, né, que se chama dívida colonial, que ele, através de trabalho, teria que pagar, então. Mas ele teve a posse de uma pequena propriedade e teve um certo, um relativo ou um pequeno apoio, né, transformado em dívida, que alguns explicam culturalmente por que nós somos pão duro na nossa região. Por quê? Porque ele tinha que pagar essa dívida, então ele tinha que produzir muito, trabalhar muito e economizar muito para poder pagar. Então, vê como o passado ele tem grande influência, né?
Então, o fato de nós termos pequenos lotes aqui na nossa região tem a ver com essa origem. Mas daí tu poderia dizer assim, poxa, professor, mas isso foi lá, e agora? Por que não houve a concentração de terra? Alguns autores eles vão trabalhar com a seguinte ideia. Primeiro, essa questão geográfica, né? O nosso solo ele é muito íngreme, o que dificulta qualquer uso de máquinas para culturas extensivas. Então, vai dificultar você plantar aqui soja, trigo de uma forma, eu estou falando aqui na Serra Gaúcha, mecanizada, né? De uma forma geral, né? Então, você vê que o relevo, o próprio aspecto climático influencia nisso, no tipo de cultura, né? Então, aqui nós temos um processo um pouco diferente, né? Daquilo que nós estamos comentando em relação ao processo de colonização, que tem um impacto muito mais grande, maior em todo o país e em muitas regiões do nosso estado, né? Em outras regiões do nosso estado, nós não vamos ter essa particularidade que nós temos aqui na Serra Gaúcha. Agora, a gente precisa compreender, né, essas particularidades. Então, o próprio estado, onde não tinha essa concentração fundiária, né, a partir do momento que se estimula essa modernização conservadora, nesses locais vai contribuir para que haja a concentração de terra, né, onde não havia antes. Então, bem isso que você falou, né? Nós temos um país que tem um legado muito grande, é por isso que a gente está vendo, né? Uma base agrícola, em latifúndio, monocultora. Mas se a gente olhar para a nossa pauta de exportação hoje, qual é a pauta de exportação hoje? Né? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que é basicamente o quê? Produtos agrícolas. Né? Nós exportamos produtos agrícolas e esses produtos agrícolas fazem com que a gente tenha um superávit comercial e importamos bens manufaturados. Fala, Saulo. Professor, eu sempre tive uma dúvida em relação ao que o senhor falou ali na reforma agrária. A reforma agrária, ela vai agir em... Vou dar um exemplo para o senhor entender melhor a minha pergunta. Existe um espaço ali que não está sendo produzido, certo? Não existe uma função social ali, né? Isso. Aquela terra ali, ela é produtiva, mas no momento ela não está sendo produzido nada em cima dela. Ela é considerada uma terra improdutiva para fazer a reforma agrária? Isso. Ou essa terra, tendo propriedades para se desenvolver uma agricultura ali, ela vai, digamos assim... Isso mesmo. Mesmo assim, ela vai ser usada para a reforma agrária, ela tendo propriedades para desenvolver a agricultura? Sim, porque isso não se refere somente à posse de propriedade rural, mesmo urbana. Tá? Então, como ela não tem função social, ou seja, não está trazendo nenhum benefício para a sociedade, né, pelo fato dela não estar produzindo, não quer dizer que ela não possa vir produzir, né? Nesse sentido, a ideia do improdutivo, no momento, ela poderá ser objeto de reforma agrária. A reforma agrária implica, pela nossa Constituição atual, numa desapropriação por parte do Estado, ou seja, o proprietário da terra ele vai receber, vai ser indenizado por essas terras. É claro que tudo isso acaba sendo uma discussão jurídica em muitas situações, né? Ou porque o proprietário não tem interesse em vender, ou porque há uma discordância com relação aos valores que o Estado está propondo e tal.
né? Aqui na obra, né, ele vai destacar assim, na zona agrícola, tamanho foi sempre o descuido com outra lavoura, exceto a cana-de-açúcar ou a do tabaco, que na Bahia como um todo, fazendo uma síntese, né, essa monocultura gera uma carestia de mantimento, e, por outro lado, né, nós temos aqui a destacar, então, esse processo de colonização se deu sob a monocultura de latifúndio e trabalho. Para finalizar, por outro lado, a tradição conservadora no Brasil sempre se tem sustentado do sadismo do mando, disfarçado em princípio de autoridade ou defesa da ordem. Entre essas duas místicas, a da ordem e da liberdade, a da autoridade e a da democracia, é que se vem equilibrando entre nós a vida política, precocemente saída do regime de senhores e escravos, patriarcal, né, fundada, portanto, nessa ideia de autoridade e defesa da ordem, etc., né, ela tem sido objeto de reiterada repetição em nós. Professor, o senhor acha que essa questão do emprego, da escravidão na criação do país e desenvolvimento da agricultura contribui para o que nós temos hoje, digamos assim, uma desvalorização do trabalho rural? Formas são reproduzidas de uma forma tão sutil e a gente não se dá conta e não questiona, e que isso causa impactos do ponto de vista cultural, que é visto esse trabalho na agricultura como um trabalho penoso, um sacrifício. É bem a ideia de tripalium. Eu não sei se vocês sabem, trabalho etimologicamente tem origem na palavra tripalium. Tripalium é um tripé usado para tortura. A própria Bíblia, ela diz assim, o Adão e a Eva, quando cometem o pecado, né, eles são castigados. Qual é o castigo? A Eva, as dores do trabalho de parto, e o Adão, ele vai ter que trabalhar para poder, com o suor do teu rosto e tal, ou seja, o castigo dele é trabalho. Então, essa ideia de trabalho quanto castigo que a gente tem, né, ela está muito presente, né, e principalmente nesse trabalho que exige um esforço físico. E essa questão da escravidão, ela, de alguma forma, fortalece essa ideia de castigo, de sacrifício, de penosidade. Então, o trabalho agrícola, principalmente, ele é muito associado a essa lógica.